Olá, esse é o podcast Fala Candidato. É um projeto da Gazeta Grupo de Comunicações com realização do Portal Gás. Nós convidamos todos os candidatos a vereadores para vir aqui apresentar as suas ideias. A ordem de gravação e de publicação foi definida em sorteio. E hoje, nesse episódio, eu recebo os candidatos do Republicanos, Jonathan Voges, Maria Mello e Laírton Heinen. Queria que vocês se apresentassem, candidatos, aí para a comunidade santacruzense, falando o nome e o que pretende enquanto vereador. Bom, primeiro cumprimentar todos que estão na sala. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Maria. Para quem não me conhece, eu sou o Sargento Laírton Heinen, servi o Exército durante mais de 32 anos e agora coloquei meu nome à disposição também para batalhar na área da política, em defesa de várias bandeiras que, durante esse meu período agora, eu caracterizei como bastante importante. Eu, como fui militar durante muitos anos, a gente diz que continua sendo militar, porque a gente passa para a reserva, né? Mas continua sendo militar, eu tenho a graduação de segundo sargento. E, por causa disso, uma das minhas bandeiras é a área de segurança, que eu acho que é uma área muito pertinente, hoje e muito tempo atrás também. Então, eu acho que apesar de Santa Cruz ser uma cidade relativamente boa na área de segurança, a gente sempre pode melhorar um pouco mais ainda. Então, eu tenho alguns projetos, algumas pesquisas, que eu acredito que a gente possa engrandecer um pouco mais a nossa área de segurança aqui de Santa Cruz do Sul. A minha segunda bandeira é a questão da defesa civil. Quando eu passei para a reserva do Exército em 2020, aconteceu uma pequena enchente, que a gente costuma chamar de enchente de São Miguel, na área da Várzea, lá embaixo em Navegantes, que é próximo de onde é que eu moro. E aí eu decidi aproveitar meus conhecimentos em topografia e relevo para poder fazer um estudo sobre essa área, que eu acho que esse estudo agora ele é bastante pertinente, né? Então, eu levantei as principais causas, os principais motivos, a questão do que foi agravado nesse período todo, o que aconteceu desse período para cá, que pode ter agravado ainda mais a situação da região. E eu acho que, em base nesse estudo, a gente consegue trabalhar bastante na área de prevenção de novas catástrofes naturais, que, conforme todo mundo fala, eu acredito que vai ser cada vez mais corriqueiro agora, de acordo com a evolução do nosso sistema todo, né? E a terceira bandeira que eu defendo muito é a questão da educação com a escola cívico-militar. Eu tenho uma parceria muito grande com um amigo e deputado estadual, Capitão Martim, que é o presidente da Frente Parlamentar da Escola Cívico-Militar no estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que Santa Cruz do Sul merece a oportunidade de ter uma escola cívico-militar aqui também, né? Eu sempre digo assim, quando a gente fala em educação, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, para elas escolherem, optarem qual escola, qual tipo de estudo e qual segmento que vai seguir. E eu realmente acredito muito fortemente, que Santa Cruz merece a oportunidade de uma escola cívico-militar também. Olá, boa tarde a todos que estão aqui na sala. Meu nome é Jonathan Voges, concorro pela segunda vez à Câmara de Vereadores. Sou muito conhecido no município como Homem do Tempo, né? Inclusive alertando sobre as enchentes que aconteceram com meio ano de antecedência em meu canal no YouTube e também no Facebook. Minhas três bandeiras que eu defendo são, em primeiro lugar, a saúde pública, né? Eu acho que é função do vereador fazer a fiscalização dos postos de saúde, como é que anda o atendimento na UPA, PA, esse tipo de coisa. Eu, como trabalho na área da saúde, sou agente comunitário de saúde concursado no município, conheço bem como é que funciona as unidades de saúde, então a minha intenção é fazer fiscalizações a cada 15 dias em todas as unidades, chegar de surpresa no hospital, chegar de surpresa na UPA, como é que está o atendimento, quanto tempo você está esperando. Essa é a função do vereador, que é a fiscalização, né? A minha segunda bandeira já estou começando a pesquisar alguns projetos também sobre redução do problema com as enchentes, porque eu também tenho curso de climatologia, então eu tenho um conhecimento muito grande sobre o clima e também posso ajudar bastante nessa área. Terceira bandeira, hoje os moradores de rua. O que se faz? Hoje está frio, tu joga ele lá para dentro do albergue, mas amanhã o problema continua. Alguns projetos
existem, que também eu já estou verificando onde deu certo, para tentar implementar aqui também, que é a questão de alguns incentivos para tirar esse pessoal realmente da rua, porque não adianta só deixar lá no frio e no outro dia ele voltar de novo para a rua. Então, existem projetos que a gente pode analisar e encaminhar depois futuramente para o executivo, onde esses moradores podem ter algum benefício em troca de um trabalho, alguma coisa desse gênero, né? Também é função do vereador, que é a parte de fiscalização, né? Porque o vereador ele fiscaliza tudo, o que o executivo ele faz, né? Então, a minha ideia é esses 3 quesitos, primeiramente, e a causa animal também, que eu não deixo de lado, porque eu gosto muito dos animais, então é uma das causas que eu vou lutar bastante também. Penas mais severas para quem maltrata, para quem abandona e esse tipo de situações aí com os animais. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Melo. Há mais de 25 anos eu trabalho na área social em Santa Cruz do Sul. Uma das bandeiras que eu defendo é da saúde, principalmente pela demora que tem com as consultas com especialistas, né? Eu, na pele, já senti isso depois da Covid, que eu estou 4 anos esperando uma consulta com o especialista, né, do ouvido, negócio desse problema que eu tive com a Covid. E eu tenho visto muitas pessoas, principalmente pessoas idosas, como a gente trabalha muito nos bairros de Santa Cruz do Sul, a gente tem visto este problema com as pessoas. Elas esperam as consultas, muitos acabam indo a óbito sem chegar até o especialista. E muitas não têm o dinheiro para pagar um particular. Então, eu vejo que ali precisa de muita ajuda e, principalmente, a união junto com a prefeita, com quem for que foi eleito, para estar dando um suporte maior para essas pessoas. E outra bandeira que eu defendo é a educação. Eu vejo que hoje em dia tem muitas crianças que ainda continuam fora das escolas. E tem crianças que, hoje em dia, com 6, 7 anos, elas não sabem nem escrever seu nome. Eu acho isso muito triste. E também que eu acho que tem que ter mais uma parceria entre os pais e professores. A família na escola. Que eu acho isso muito importante. A educação, porque a educação começa em casa. Então, mas na escola, ela é mais uma aliada. Então, a família tem que estar mais interessada com as crianças e participar nos projetos que tem nas escolas, quando é chamado para alguma reunião, para poder participar ali junto. E outra bandeira que eu defendo é na comunidade. Como eu trabalho direto nas comunidades, eu vejo essa época entre safra, aonde que a safra termina, as pessoas ficam desempregadas, as pessoas ficam assim, numa situação que a gente tem ajudado muito com alimentos, com roupas e coisas assim, né? E a gente tem levado a essas pessoas a perguntar para elas o que precisa. Às vezes, um curso simples que elas possam se qualificar e trabalhar em casa mesmo. Nesse período da entre-safra, ter parceria com pessoas que dão curso simples. Uma mulher pode fazer em casa, fazer uma unha, fazer um alongamento de sobrancelha, uma limpeza de pele. Isso tudo vai gerar uma renda. Aprender um artesanato, aprender a fazer algo para um doce, um salgado para vender. Então, tudo isso eu acho que ajuda nesse período, porque as pessoas ficam desempregadas, elas ficam em casa, muitas colocam seus filhos para ficar nas ruas pedindo, ou as crianças estão de casa em casa pedindo alguma coisa para comer. Então, isso aí não é um problema só do governo, é de nós também, como cidadão, né, levar essa ajuda para essa população. E assim, a gente, junto com o governo, a gente pode melhorar a situação da vida dessas pessoas. Pegando essa fala de vocês, principalmente o Jonathan e o Laírton, né, a gente viveu agora as enchentes recentemente, com certeza isso vai ser um tema que vai continuar em debate por muito tempo. Então, eu queria saber de vocês como avaliam
o enfrentamento, né, que o município de Santa Cruz teve frente a esse episódio climático que foi terrível, né? E como que vocês entendem que é o papel do vereador a partir de agora? Eu acredito assim, ó, eu acho que ninguém estava preparado para um evento desse tamanho que nem aconteceu agora, né? Eu sempre digo, né, a gente aqui, principalmente o sul, a grande parte das cidades, elas são todas ribeirinhas, né? Se pegar o nosso estado, onde é que tem um rio, esse rio, ele tem várias cidades ao longo dele. E como isso nunca havia acontecido, né, muita gente acabou nem acreditando naquela previsão que havia sido divulgado, porque muitas cidades, inclusive aqui como a nossa, também trabalhou tentando avisar o pessoal, para o pessoal sair de casa, que era um período perigoso, que a previsão de precipitação era muito grande, né, fora do normal, que a gente nunca tinha enfrentado nada parecido assim, mas como isso também para a população era muito novo, a grande maioria do pessoal não acreditou, né? Eu tenho falado com muita gente, e como eu moro próximo da área da várzea, eu moro ali há quase 50 anos, eu nunca vi nada parecido com aquilo, nada parecido, né? Então, a gente trabalhou bastante, ajudou muita gente, mas a grande parte do trabalho, tudo foi feito em cima da correção depois, né? A gente tem muito pouco de prevenção aqui, até o sistema de alerta. Agora, essa semana, saiu em 3 cidades do Rio Grande do Sul um sistema de alerta via celular, independente da companhia telefônica que o celular tem, ele, independente da população autorizar ou não, ele cria um aviso, um anúncio sonoro e por mensagem que alcance toda essa população, né? Então, eu achei isso bacana, eu achei interessante, é um sistema novo que está em teste agora, mas eu acho que devia ser ampliado para todo mundo, devia ser ampliado para todas as cidades, tanto as que foram atingidas por essa vez, como pelas outras também que ainda não foram atingidas, que pode ser atingido por qualquer outro tipo de enxurrada, né? Então, eu acredito que a gente precisa melhorar muito, a gente tem muito para melhorar, isso serviu como ensinamento agora, e a gente realmente tem que se dedicar, tem que trabalhar na prevenção agora para que a gente não venha sofrer num futuro muito próximo novamente. Bom, sobre o trabalho da prefeitura em relação às enchentes, eu não tenho nem o que falar. Ela foi assim, ó, exemplo, tá? Exemplo para qualquer cidade aí do Rio Grande do Sul. Realmente foi difícil das pessoas acreditarem. Eu alertava, as pessoas levavam na brincadeira, que eu queria causar pânico e várias coisas, né? Mas o grande problema de tudo, a enchente, ela iria acontecer de qualquer jeito. Isso não tem como ocorrer. Mas um dos grandes problemas é a negligência de todos os governos do estado inteiro de não limpar os rios. Isso foi o fim, a gota d'água, no caso, né? A gente tem agora, por exemplo, o Taquari ali. O Taquari está virado em pedaço de carro dentro, é pedaço de casa, tem de tudo ali dentro. E se nada for feito, uma chuva que antes de 500 milímetros atingiu lajeado 34 metros, agora com uma chuva de 150 vai chegar a 34 metros, porque a água não tem para onde correr. E isso aqui no Rio Pardinho aconteceu também. E aí, mas a Santa Cruz não tem tanta culpa porque o Rio Pardinho faz parte da maioria dos outros municípios e não de Santa Cruz, né? Então a limpeza praticamente não depende de Santa Cruz. Mas, caso for eleito, com certeza aí vai ser bastante cobrado o município em relação à limpeza do Rio Pardinho, que poderia amenizar um pouco. Não ia ter como escapar, porque a chuva foi absurda. Mas pelo menos dar uma amenizada aí na situação, né, das cheias aqui no Vale do Rio Pardo. Também é um assunto que vai permear sempre a gestão da Câmara de Vereadores, né? Por exemplo, o gasto com diárias, né? Tem a questão do projeto da sede nova da Câmara, usar 2 assessores ou não. São diversos pontos que sempre geram debate na comunidade, né? Como que vocês pretendem fazer o trabalho de vocês? Até mesmo a questão de ir todos os dias na Câmara, só ir uma vez por semana, aquela coisa toda. O que vocês pretendem em relação a isso? A gasto público, como vocês enxergam essa gestão financeira da Câmara de Vereadores? Eu acho que sempre quando trabalha com gestão, principalmente com gestão pública, a gente não trabalha com dinheiro da gente, né? A gente trabalha com dinheiro dos outros. E
dinheiro da gente, a gente já tem que ter uma responsabilidade muito grande. Agora, quando a gente trabalha com dinheiro dos outros, a gente precisa ter uma responsabilidade maior ainda. Porque a gente tem que realmente entregar aquilo que a gente se propôs a fazer. Né? Porque assim, a questão de ter 1 ou 2 assessores depende muito da entrega de cada gabinete. Eu vejo o gabinete se entregando com 2 assessores muito mais, mas infinitamente mais do que outros que têm o mesmo efetivo. Né? Eu vejo vereadores indo todo dia na Câmara, mas produzindo menos do que aqueles que vão lá no bairro visitar as comunidades, ver a necessidade de cada bairro, ver o que está acontecendo, porque a cidade cresce muito, se expande muito. Então, o que é necessidade hoje, talvez amanhã seja diferente. Então, a gente realmente tem que caminhar. Né? Essa questão do efetivo presencial na Câmara é muito relativo, né? Porque, às vezes, tu tem 2 assessores, um está trabalhando contigo no gabinete e o outro está fazendo teu serviço de campo que tu destinou para ele. Né? Então, eu acho assim, ó, a gente tem que entregar aquilo que a gente se propôs. Né? A gente tem que usar com responsabilidade todo investimento que tanto a população quanto o poder público está colocando na nossa mão. Isso é o mais importante. Né? É sempre a responsabilidade. Porque tem gente que acaba negligenciando algumas coisas e, às vezes, tem um efetivo menor trabalhando, mas não produz nada. Tem outros que têm um efetivo um pouquinho maior trabalhando, mas produz infinitamente mais. Né? Então, essa questão é muito relativa. Eu acho que a gente tem que realmente entregar aquilo que a gente propõe. Né? A gente é funcionário da população. Se a gente for eleito, se der certo da nossa candidatura e a gente realmente for representar uma fatia dessa população, ou toda a população no geral, a gente realmente tem que entregar aquilo que a gente propôs a se entregar. Né? Então, por isso que eu sempre digo, tudo que a gente faz, não pode fazer pela questão financeira. A gente tem que fazer aquilo por dom, por amor, pela questão pessoal de realmente entender e se compadecer com a necessidade do outro, porque às vezes o problema do outro para a gente pode ser pequeno, mas para a pessoa que está vivendo é muito grande. É muito grande. Então a gente precisa se compadecer com essa pessoa e tentar entender, tentar se colocar no lugar dessa pessoa para poder fazer o máximo para conseguir resolver aquele problema conjunto ali. O Laírton colocou aqui de forma muito inteligente, e eu não vou abrir mão de 2 assessores, tá, caso eu for eleito, porque eles vão se pagar automático com o trabalho. Não adianta eu ser hipócrita aqui e dizer, não, eu quero só um assessor, cortar gastos. Não, não vai, um assessor não vai conseguir fazer tudo que eu quero fazer. Então, eu vou precisar de 2, que a população não está preocupada em pagar 2 assessores. Ela quer o trabalho sendo feito, ela quer as coisas acontecendo. Então, a gente não se importa de ter 2 assessores, desde que trabalham, que a população não dá bola. A população não vai se importar de ter 2 assessores, desde que o trabalho do vereador seja bem feito. Que nem ele falou, não adianta o cara lá ter 2 assessores e não produzir menos do que o cara que tem 1, por exemplo. Não adianta. Isso é gasto público assim jogado na lata de lixo. E, que nem eu falei, os meus assessores, caso for eleito, eles vão se pagar automaticamente e a população, tenho certeza que nunca vai falar nada em relação a isso. Eu concordo com os colegas que é bem isso mesmo, porque esse é um trabalho que o vereador sozinho ele não vai conseguir fazer. Então, tem que ter os assessores e o vereador também, não é ele ir todos os dias na Câmara. Ele também tem que ir no bairro, ele também tem que visitar os lugares e fazer jus àquele voto que ele ganhou. Né? Então, não é questão de 1 ou 2 assessores que vai fazer a diferença. Né? Mas 2 assessores é primordial para que o bom andamento da Câmara, de tudo que precisa, dos projetos, né? Porque é muita coisa. E um sozinho não dá conta. Ainda falando sobre recursos, né, dinheiro público, nessa legislatura aconteceram algumas situações ali de projetos polêmicos, como financiamentos, que as pessoas questionaram os valores. E a gente também percebe que é investimento na cidade, né?
Como que vocês enxergam esse tipo de relação do executivo com o legislativo, né, no encaminhamento dessas demandas de financiamentos, de às vezes abrir um crédito extra, né, para determinada pasta? Como vocês analisam isso e como pretendem agir frente a essa demanda na Câmara? Bom, falaste ali do empréstimo, aquele de 200 milhões, né? Todas as prefeituras fazem, de todo o Brasil. Não existe prefeitura que faça obra sem empréstimo. Isso não existe. Eu quero ver um prefeito que um dia diga para mim que fez obra sem empréstimo. Isso não existe. E o empréstimo ele é necessário e tá pagando, no caso esse governo está pagando empréstimo do governo passado, e isso é uma bola de neve que sempre vai continuar e nunca vai terminar. Principalmente municípios às vezes menores, o valor que eles arrecadam é tão pequeno que são obrigados a ter empréstimo. Santa Cruz também, grandes obras geram bastante dinheiro. Qual é a função do vereador? Votar, sim ou não, cada um com as suas escolhas, mas fiscalizar onde é que está sendo colocado os 200 milhões. Beleza, é 200 milhões? É bastante dinheiro? Tá, mas eu quero saber onde é que está sendo aplicado. Aqui, ali, tá certo, vai vir para cá, para a Câmara, para votar. Asfaltamento da rua tal, show, bem investido os 200 milhões, mas eu quero saber aonde vai ser investido. O problema do empréstimo, eu não vejo problema, porque todo mundo faz e sempre vai fazer, e qualquer governo que passar vai fazer também. Isso aí não adianta dizer, mas o empréstimo fizeram também, os outros também fizeram. Então, a questão é onde vai ser investido, e aí cabe ao vereador fiscalizar cada centavo aonde está sendo investido e se está sendo correto e para o bem da população, porque senão não adianta fazer empréstimo se não for para o bem da população. Isso é verdade. Eu acho assim, o montante do investimento numa cidade que nem Santa Cruz, que sempre está em pleno crescimento, porque a cidade ela oferece muitos atrativos que as cidades ao redor não oferecem, né? Nós, graças a Deus, aqui nós temos empresas fortes, uma carga de emprego muito boa na cidade, e isso acaba atraindo as pessoas de fora para vir procurar uma situação melhor aqui em Santa Cruz do Sul. E com isso a cidade acaba crescendo, a mobilidade acaba mudando, e para poder corrigir essa questão de mobilidade, que está começando a virar um problema mais sério aqui na cidade já, e alguns horários de pico já está bem complicado, a gente precisa fazer investimento. A gente precisa fazer investimento, e para fazer investimento precisa de dinheiro, né? Mas a função do vereador e da Câmara é tanto fiscalizar no início do processo, né? No início do processo, durante o período de licitação, durante o período de pregão, quanto durante o período da obra, né? Então, a fiscalização ela começa quando se começa a pleitear um novo investimento, um novo financiamento, quando se tenta captar recursos e já existem alguns projetos para investir esses recursos, a fiscalização já começa aí, para ver se realmente aquele financiamento ele cabe dentro daquele projeto que está sendo apresentado, né? E também, né, a questão de aditivos é bem complicado e complexo. Alguns aditivos são legais, outros não são legais, né? Então, eu uso como exemplo a obra aqui das Marginais, ali perto de casa, né? Quando se faz um projeto, se cria um projeto e se faz um projeto em cima do estudo que já existe. Os engenheiros vão lá, pegam os estudos já existentes, fazem mais um estudo local da região e montam um projeto. Essa obra ela acabou atingindo uma parte do subsolo, bem mais fundo embaixo, que, pelo que foi relatado, ela não dava sustentação. Então, acabou tendo que se criar mais um aditivo para poder complementar essa obra, para realmente... Porque também não adianta tu fazer uma obra com aquele valor inicial e daqui a 2 anos essa obra se acabar, né? Então, eu acredito que às vezes é melhor criar um aditivo para essa obra realmente ficar duradoura e a população poder usufruir durante muito mais tempo sem manutenção dessa obra, do que gastar esse valor inicial, que geralmente é um montante bem grande, e aí evitar fazer o aditivo e dali a 2 anos se perder parte desse investimento e ter que começar quase do zero de novo para corrigir este erro, né? Então, a ideia mesmo é fiscalizar do início, o meio e o final de cada obra e cada investimento que o Poder Executivo for fazer na cidade. Eu também acho, é tudo uma questão de fiscalização, porque
em Santa Cruz a gente vê que tem muitas obras e também assim, ó, Santa Cruz cresce a cada dia. E sempre que vem gente de fora morar em Santa Cruz, eles vejam que é uma cidade assim completamente organizada, uma cidade limpa, uma cidade com muito investimento. E aqui é um polo de trabalhadores. Aqui a gente vê que Santa Cruz, a tendência é crescer cada dia mais. E a nossa, que nós temos que fazer é fiscalizar, e a população também. Não adianta só criticar, tem que fiscalizar. Aí eles não fiscalizam, no fim eles não sabem nem quem eles botaram, o que eles fizeram, mas eles querem criticar. Mas se vai fiscalizar, vai ver, ó, estão fazendo tal obra. Então, vamos fiscalizar aquela obra. A gente tem esse direito, tanto quem é vereador como a população. E só assim que vai dar tudo certo. E eu também acredito que o próprio Poder Executivo, ele tem que trabalhar bastante na transparência de cada obra, né? Tem todos os canais para poder movimentar essa transparência de cada obra, com investimento, com gasto, com dividir esses gastos, tornar isso transparente para qualquer pessoa que quiser consultar a tabela de gasto de qualquer obra municipal que nós tivermos. Não, e não é, por exemplo, o que ele falou ali, o fácil é para aquele vovozinho que entrou no site da prefeitura e ter facilidade, por exemplo, de ir lá e olhar o portal da transparência, olhar o que foi gasto naquela obra, quanto sobrou daquele empréstimo, ter tudo detalhado. Bom, empréstimo de 200, aquela obra foi gasto 46.850.000. Sobrou quanto? Está ali o valor, ele já sabe que aquela obra gerou aquele custo e tem tanto em caixa. Essa transparência a prefeitura tem, mas é mais complicado de achar hoje no portal, né? Para uma pessoa que não tem um conhecimento tão grande de internet, ele se perde um pouquinho. Então, facilitar um pouquinho mais para a população isso aí também, né? Candidatos, a gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo, então eu gostaria que vocês se dirigissem diretamente ao eleitor. Esse é aquele momento, né, de trazer eles para vocês. Bom, como eu falei no início, né, eu servi o Exército durante mais de 32 anos e hoje me coloco à disposição da população, né, como republicano, como conservador, como a pessoa com uma política nova, uma política justa, mais limpa, mostrando os meus projetos, mostrando as minhas ideias, sem precisar agredir ninguém, sem precisar denegrir a imagem de ninguém. Eu quero trabalhar o meu nome, eu quero tornar o meu nome conhecido. E com isso eu estou aqui humildemente, né? Sou novo nessa caminhada, todo mundo sabe, mas estou humildemente pedindo aqui o apoio da comunidade de Santa Cruz do Sul, a colaboração de todos e quem realmente acreditar nos nossos projetos, acreditar na nossa caminhada. Eu gostaria muito, a gente sabe que é difícil, mas a gente gostaria muito que o trabalho desse certo, que essa caminhada desse certo, e com isso eu conto com o apoio da comunidade. Vem comigo escrever uma nova história, é o meu slogan, e o meu número para vereador é o 122, Sargento Laírton Heinen. O eleitor que me acompanha, venho pedir novamente o voto, né, como eu já fiz na última eleição. Fiz 314 votos no último pleito, fiquei como suplente, né? E decidi concorrer de novo. Faço um trabalho voluntário na climatologia há mais de 20 anos, informando sobre previsão do tempo. Salvei várias safras de agricultores. Alertei muitas pessoas sobre clima, sobre esse tipo de coisa. O que eu peço? É que as pessoas dêem um voto de confiança, que com certeza não vão se arrepender. Quem me conhece sabe que se eu estiver lá dentro as coisas vão ser bem diferentes, né? Todo mundo que me conhece sabe disso, há muitos anos. E não se esqueçam, no dia da votação, vote no cara da previsão. O meu número vai ser 10.000, bem facinho de decorar, sem problema nenhum. Bom, eu é a primeira vez que também estou concorrendo e eu acredito na força da mulher, principalmente da mulher republicana e da mulher cristã, que a gente, como conhece muitas pessoas nos bairros de Santa Cruz, e eles sabem o trabalho que eu faço há mais de 25 anos, e principalmente as mulheres, na qual eu pretendo
enganjar uma luta muito grande para que elas tenham um diferencial de vida, para que a mulher ela possa ser mãe, pai, tudo que ela tiver que ser, sem precisar depender de ninguém. Com a força que a mulher tem, eu acredito que a gente possa chegar até lá. E eu coloco me à disposição da comunidade. O meu número é 10300 e o meu slogan é Família, Força e Fé. Agradeço, candidatos, a disponibilidade de vocês e agradeço a vocês que estavam nos assistindo. Esse foi o nosso 6º episódio com os candidatos do Republicanos Jonathan Voges, Maria Mello e Laírton Heine. Fiquem ligados no Portal Gás para acompanhar os próximos.